queridos, mais uma vez estamos aqui. Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos conversando um pouquinho sobre alguns aspectos da língua, não é verdade? Já estudamos num vídeo anterior os processos de formação de palavras, vocês lembram? E aí nós recebemos algumas dúvidas, alguma coisa que pode não ter ficado muito clara ou que você estudando, né? Porque a gente sempre precisa estudar, você estudando teve essa dúvida. Vamos lá. A primeira é: qual é a diferença entre a derivação prefixal e a derivação parasintética? Porque às vezes eu fico confuso, são muito parecidas. Então vamos tentar esclarecer esse caso. Por que essas duas derivações elas se confundem? Porque na derivação prefixal e sufixal nós encontramos prefixo e sufixo. Na derivação parasintética nós também encontramos prefixo e sufixo. Por isso que elas ficam muito parecidas. Mas o que é parecido não é igual, não é verdade? Vamos olhar dois exemplos bem clássicos. Infelizmente e empobrecer. Nos dois casos, nós encontramos um prefixo, que é o afixo que vem antes do radical, e um sufixo, que é o afixo que vem depois do radical. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Até aí, parece tudo igual. Nas duas, prefixo e sufixo. Por que as derivações são diferentes, então? Vamos lá? Na primeira, nós percebemos que a colocação dos afixos não foi simultânea. Ou seja, o prefixo e o sufixo não se uniram ao radical ao mesmo tempo, simultaneamente. Por quê? Porque tirando o prefixo, a palavra felizmente, ela existe na língua. E, tirando o sufixo, a palavra infeliz, ela também existe na língua. Significa, então, que essa colocação dos afixos não foi simultânea. Como é o nome desse processo? Derivação prefixal e sufixal. Embaixo, empobrecer. Se eu tirar o prefixo, a palavra pobrecer não existe na língua. Não posso falar, ele empobreceu, né? Não. E empobre também não existe na língua. Ele empobre, não podemos. Significa que a colocação dos afixos, ela ocorreu simultaneamente, ao mesmo tempo, para que o verbo empobrecer fosse formado. Então, aqui eu tenho uma derivação parasintética. Derivação prefixal e sufixal, colocação dos afixos, não simultaneamente. Derivação parasintética, colocação dos afixos simultaneamente. Não é fácil? Segunda dúvida. Derivação imprópria. Às vezes é difícil saber se aquela palavra sofreu uma derivação imprópria. Porque na derivação imprópria não tem prefixo, não tem sufixo e não é tão fácil como na derivação prefixal, que eu acho rapidinho lá o prefixo, ou na derivação sufixal, que eu acho rapidinho lá o sufixo. É verdade. Na derivação imprópria não existe a colocação de afixos. O que acontece é a mudança da classe gramatical. Então, só podemos perceber isso se houver um contexto. Como é que eu vou saber se aquela palavra é um adjetivo, é um verbo, é um substantivo, é um advérbio? Eu preciso de um contexto. Dentro do contexto, eu posso saber se aquela palavra mudou ou não de classe gramatical. Talvez, sabemos que é um advérbio. Talvez eu estude mais hoje. Talvez eu vá à praia amanhã. Advérbio de dúvida. Agora, se eu construir um exemplo, colocar essa palavra dentro de um contexto em que ela deixe de ser advérbio e passe a pertencer a outra classe, aí ela está sofrendo a derivação imprópria.
O talvez que ele me disse me angustiou. O talvez. A palavra foi substantivada, né? Muito frequente isso na nossa língua. A palavra foi substantivada. Deixou de ser um advérbio e passou a ser um substantivo. Mudou de classe, sofreu derivação imprópria. Certo? Quarta dúvida. Ah, Cristina, eu não consegui resolver esse exercício aqui, fiquei com dúvida. As palavras são passatempo e vinagre. Eu sei que não é derivação. Eu sei que é composição, que são elementos que estão sendo unidos. Não tem prefixo, não tem sufixo, são radicais. Eu sei que é composição. Mas como saber que tipo de composição é? Vamos pensar? Passatempo. Passatempo, eu tenho a junção das duas palavras colocadas lado a lado, justapostas. Existe na língua passa e existe na língua tempo. Quando elas se uniram, não houve nenhuma alteração. Então, eu tenho uma composição por justaposição. Justaposição por quê? Porque as duas palavras estão justapostas, uma ao ladinho da outra. A mesma coisa não vai acontecer com vinagre, porque vinagre é o resultado da junção de vinho, acre, vinho azedo. Na hora que essas duas palavras se juntaram, elas se aglutinaram, elas se misturaram, elas se fundiram. Então, elas não estão justapostas como no exemplo passatempo. Agora, vinho, acre, transformaram-se em vinagre. Essa composição é a composição por aglutinação. E aí eu já respondo a outra dúvida, que se refere à palavra girassol. Girassol, afinal, é composição por justaposição ou é composição por aglutinação? Porque realmente, gira e sol colocaram-se lado a lado. Existe gira e existe sol. Só que na hora que elas se uniram, apareceu uma outra letra, que é o S, né? Porque sol, a gente não escreve com dois S's. Mas na palavra girassol, isso acontece. Então, houve modificação? Bem, essa modificação, para que a composição por aglutinação aconteça, ela precisa ser fonética, ela precisa ser sonora. Na hora que nós escrevemos girassol, o som continua o mesmo, de gira e de sol. Então, girassol é formado por composição, por justaposição. Por quê? Porque não houve alteração sonora, certo? A última dúvida refere-se à derivação de verbal. Cristiano, não sei o que é isso, apareceu lá na hora que eu estava estudando. E o que é isso? De verbal. A derivação de verbal é um outro nome da derivação regressiva, que a gente já estudou. Lembra a regressiva? Aquela que de um verbo diminuindo, a gente faz um substantivo. De lutar, luta. De combater, combate, por exemplo. Por que ela é chamada de de verbal? Muito simples. Porque é um substantivo formado do verbo. Não é? Lembra que é do verbo? Daí o nome de verbal. É a mesma coisa que a derivação regressiva. Tá bom? Um beijo, bastante estudo e até a próxima.